Olá, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões. Dessa vez a gente vai trabalhar um pouquinho com algumas questões para o público de 8º ano. Então vamos lá. Essas questões, elas são bem interessantes e não são difíceis. Vocês vão ver isso. A primeira questão. Essas questões são do assunto conjuntos numéricos, então vocês vão ver que elas são bem simples. Representa os conjuntos, a questão, representa os conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, inteiros e racionais pelas suas letras. Ou seja, a gente consegue representar o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais com que letras, né? É basicamente isso que a pergunta que a questão está nos perguntando. Então, antes de responder, galera, eu gostaria de fazer uma breve revisão. Então, o conjunto dos números naturais, a gente apresenta por um n, ou seja, já estou dando uma dica para vocês, e pelas questões você ia ver que realmente é n, ó, todas as questões começam com n, então não tem para onde fugir. Esse conjunto, ele começa com 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, até o infinito. Esse conjunto é o famoso conjunto de contagem, né? A gente utiliza para fazer diferentes contagens. É um conjunto importante, ele pode ser, dentro desse conjunto, ele pode conter vários outros subconjuntos, que, por exemplo, o conjunto dos números pares, ó, conjunto dos pares, 2, 4, 6, e assim por diante. É um subconjunto desse conjunto, né? O conjunto dos números inteiros, a gente não representa por I, nós representamos por Z. Então, o conjunto dos números inteiros, ele pega toda a parte negativa e toda a parte positiva, tá? Então, o conjunto dos números inteiros, ele vai pegar toda a parte negativa, o zero e toda a parte positiva. Observe que a partir daqui, ó, do 0, 1, 2, 3, isso aqui nada mais é do que o conjunto dos números naturais. E o conjunto dos números racionais, galera, é todos aqueles números que eu posso representar da forma de fração. Então, todo número esse número pode pertencer aos em diferentes conjuntos, né? Vamos colocar eles percentuais inteiros, por enquanto, né? Mas pode ser racionais e irracionais. Qualquer número que eu possa colocar em forma de fração, tal que x é igual a A sobre B. Então, B, lembre que B tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero, tá? Esse x ele pode pertencer aos inteiros, aos naturais, aos reais, enfim, qualquer número satisfaz essa condição, dado que esse número pode ser escrito de forma de fração e com o denominador diferente de zero. Tudo bem? Então, ó, já vimos que a representação é n, z e q. Então, qual é a resposta? Letra n, z e q, letra B. Viram? Quando eu falei que as questões eram bem simples, realmente elas são simples. A questão número 2, desenhe uma reta numérica e representa os números menos 10, menos 8, menos 6, 0, 5 e 10. Então, desenhar a reta numérica nada mais é do que traçar uma reta segmentada, né? Tá? Ao meio aqui eu divido, coloco o 0. Então, vamos ver os números negativos primeiro. Temos já acabei de representar o 0, ó, o 0 que entra na nossa questão. Então, já risca ele. O menos 6, então, para chegar no menos 6, eu tenho que passar por menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, tá? Então, tá aqui, menos 6. Risca o menos 6. Então, vai representando, vai riscando. Menos 8, eu tenho que passar pelo menos 7, ó, menos 6, menos 7, menos 8, tá aqui. Risca o menos 8. E o próximo, menos 10. Estou representando todos os números negativos. Então, vamos lá. Menos 8, menos 9, menos 10. Está aqui.
Então, risca o menos 10. Agora, positivo, eu tenho 5, o 8 e o 10. Então, para chegar ao 5, eu tenho que passar pelo 1, 2, 3, 4, 5. Então, tá aqui o 5. Risco 5. O 8. Do 5, eu vou para o 6, 7, 8. Do 8 para o 10, eu passo pelo 9, né? 8, 9. E o próximo é o que eu quero, 10. Então, veja que representar números na reta numérica, mais adiante vocês vão aprender a representar números no plano, então vocês vão ter maior facilidade sabendo representar números na reta numérica, tá? A questão 3 diz, a seguir compare os números e diga quais são maiores, então você vê o símbolo aqui de maiores, ó, maiores, e os símbolos de menores, tá? Então vamos ver. 3, ele é um número maior ou menor do que 4? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui a reta numérica, tenho o 0 aqui, 1, 2, 3, 4. 3 e 4. Lembram que para a direita, quanto mais distante do 0 ele é maior, então o 4 ele vai ser maior do que o 3. Então o 4 vai ser maior do que o 3. Isso significa que o 3 é menor do que o 4. Se o 4 é maior do que o 3, significa que o 3 é menor do que o 4, tá? 6 e menos 10. Galera, vocês veem que o 6 aqui, ele é um número positivo. E menos 10 é um número negativo. Se temos um número negativo, independentemente do número positivo, esse número positivo sempre será maior. Então, 6 é maior do que o menos 10. Tudo bem? Dúvidas, deixem nos comentários que eu respondo. Aqui, ó, menos 20 e menos 30. Vamos ver aqui. Temos aqui o 0. Vamos botar aqui menos 10. Menos 20, perdão. E botar aqui, ó, menos 30. Lembram que eu falei que quanto mais distante do zero, se for os números negativos, mais distante do zero, menor ele será. Menor ele será. Então, o menos 30, ele está mais distante do zero do que o menos 20. Então, ele será menor do que o menos 20. Então, menos 30 é menor do que menos 20, no caso aqui, ó, vai ser maior do que o menos 30. Se o menos 30 é menor do que o menos 20, significa que o menos 20 é maior do que o menos 30. Tudo bem? 14. 14 é maior ou menor do que 7? Então, a gente tem aqui a reta 0. O 7 vai estar por aqui, por exemplo, né? E o 14 vai estar por aqui. Se ambos são positivos, quanto mais distante do 0, maior. Então, o 14 está mais distante. Então, ele é maior do que o 7. Se 14 é maior do que o 7 é menor do que o 14. Então, o 14 é maior do que o 7, ou o 7 é menor do que o 14. Tudo bem? Próxima. Representa o número 5 em forma de fração. Bom, aí fica a critério de vocês. Existem infinitas possibilidades de representar o número 5 sob forma de fração. Eu vou colocar 3, por exemplo, 25 dividido por 5, isso aqui dá 5, tá? 10 dividido por 2 também dá 5. Então, uma representação, duas. Vamos ver outra. 15 dividido por 3 também dá 5. Tá? Então, aqui, ó, temos 3 representações. 1, 2, 3, mas existem infinitas. Questão 5. Entre os números a seguir, quais deles não pertence ao conjunto dos números racionais? Então, o conjunto dos números racionais são aqueles que a gente pode colocar em forma de fração. Então, vamos ver aqui. Letra A. O raiz de 2 eu posso colocar em forma de fração? Vamos deixar ele quietinho por enquanto. Vamos ver as outras alternativas. 25. Quem é 25? Raiz de 25 é a mesma coisa que 5. Por quê, professor? Vamos ver comigo. Quando eu tenho raiz quadrada, eu tenho que buscar um número que, elevado ao índice do radical, ou seja, 2, dê igual o que está dentro da raiz, dê igual ao radicando aqui. Então, 5 ao quadrado é 25. De fato, a gente já viu que o 5 a gente pode colocar em forma de fração. Várias formas possíveis. O 9. O 9, a resposta dele é 3.
Por quê? Novamente, eu vou buscar um número que é elevado ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado dá 9. Então a resposta aqui é 3. O 16 é 4. Por quê, professor? 4 ao quadrado é igual a 16. Então, 5, 3 e 4 a gente pode colocar eles em forma de fração normalmente. Agora, raiz de 2 fica complicado. Ó. Primeiro que se você pega raiz de 2, qual o número que eu elevo ao quadrado que dá 2? Se eu pego o 1 ao quadrado dá 1. Se eu pego o 2 ao quadrado dá 4. Então vai ser um número entre 1 e 2. Mais na frente vocês vão ver que raiz de 2, ele faz parte do conjunto raiz de 2, pertence ao conjunto dos números irracionais. Tá? Então vocês vão ver que ele é um número irracional, e se ele é um número irracional, logicamente ele não pode ser colocado sob a forma de fração. Então a resposta dessa questão, mesmo que vocês não conhecessem o raiz de 2, por eliminação seria a letra A. Ok? Então, galera, é isso. Essas são essas 5 respostas aqui. Até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu!